Sejam bem-vindos ao podcast Arte do Revide, o podcast do grupo de capoeira Dança da Morte. E eu falei no episódio passado que eu estava muito feliz de ver essa mesa cheia, então eu não podia deixá-la vazia. Tô aqui mais uma vez com o Avatar, com o João Grilo e com o Mestre Lampião. Hoje a gente vai debuiar, como foi que a gente falou aqui? Debuiar, destrinchar, dessecar um pouco mais. Deixar ao sol. Vamos deixar ao sol, esmiuçar sobre educação física e a capoeira. E a gente já vai começar já com um assunto bem profundo. Condicionamento físico. E aí, professores, me ajudem. De fato, a capoeira pode ajudar no condicionamento físico das pessoas? A capoeira, assim como qualquer outra modalidade de atividade física, ela tem muito a adicionar, né, ao condicionamento físico de quem pratica. Porém, a capoeira ela tem como peculiaridade várias áreas que a gente não vê em outras artes marciais, por exemplo. Não são todas as artes marciais que trabalham, por exemplo, flexibilidade, que é uma coisa que é muito importante para o ser humano. Não são todas as artes marciais que trabalham, por exemplo, o ritmo, que por mais que a gente ache que não tem importância nenhuma, no dia a dia tem uso. Ah, mas acho que não tem não, tá bom. Então, como o João falou no outro episódio, né, a noção de tráfego, né? Pô, seu ritmo, né, falando de ritmo. Se eu não vejo qual é o ritmo dos carros que estão para ritmo, dos carros que estão passando na rua, em que tempo que eu vou entrar para atravessar a rua? Então, parece que não tem nada a ver, mas é um ritmo. Né? A percepção, a noção, o entendimento de ritmo. Então, assim como o João usou como exemplo um pega-pega, existe ali um ritmo no pega-pega. Quando você para... É que a gente, normalmente, como a gente não tem vivência em sala de aula, a gente não tem muito observação das peculiaridades. Uhum. Mas quando a gente está dentro da sala de aula e a gente tem a oportunidade de observar as crianças brincando e interagindo entre si, ali dentro existe um ritmo. Elas se respeitam ali numa sincronia que parece que não existe. Quando você está lá no meio, você passa e olha, nossa, o caos está acontecendo ali. Mas não, existe ali uma ordem das coisas que estão acontecendo. Então, por mais que pareça, ali dentro tem uma sincronia, né? O próprio sincronismo. Nossa, que plot twist, eu nunca pensei nisso. Então, e aí, por exemplo, uma das coisas que eu estava pensando essa semana, que existe de peculiaridade na capoeira, diferente de outras artes marciais, a característica da capoeira enquanto esporte. Porque, por exemplo, na maior parte das artes marciais, durante o momento do conflito, ali durante o momento do embate, não há movimentação. Então, por exemplo, a maioria dos atletas ficam estáticos. Né? Então, no boxe, você fica esperando movimento, no karatê, você fica esperando movimento, no Muay Thai, eu acho que existe só mais uma arte marcial, que é o Jeet Kune Do do Bruce Lee, que foi a arte marcial que ele inventou, que existe um movimento ali, porque ele acreditava que o movimento ele saía mais fácil quando você já estava em movimento. E aí, na minha observação, talvez haja uma outra arte marcial que eu não conheço, mas na minha observação, a única arte marcial que se mantém durante o momento do embate ali em movimento constante é a capoeira. E isso promove no corpo algumas adaptações. Então, por exemplo, o cidadão que ele está lá tenso, esperando uma movimentação chegar, ele promove ali uma adaptação no corpo. Quando o cidadão está em movimento, só ali ele já está trabalhando a circulação do sangue dele, está trabalhando um processo de ansiedade que não desenvolve ali, porque ele já está movimentando o corpo. Então, a própria tensão muscular se diminui um pouco. Claro que quem entra na roda de capoeira normalmente sabe que vai, vai tomar... O pé pode pegar. Então, pois é. Mas aquilo a própria musicalidade são fatores ali que diminuem a tensão muscular e te envolve mais no jogo. Tanto é que o mestre algumas vezes ele até fala que quando se entra no jogo da capoeira não é você ali, é o que você treinou, né? Você quando entra numa roda de capoeira você não pensa para fazer, porque se você pensar é muito fácil de você ser atingido. Então você reproduz aquilo que você treinou. Se eu não me engano, tem até um trabalho do finado mestre Decânio, Dr. Decânio, né? Que ele falava sobre o transe capoeirano. Acho que o mestre, a gente até já conversou sobre isso uma vez, que acredita-se que durante o movimento da capoeira, durante o momento do jogo da capoeira, quando você entra na roda, e ali você está envolvido pela música e pelas pessoas que estão batendo palma, você entra num processo de transe. Um tipo de transe. E como o mestre fala, você lembra do que atingiu você. Então, às vezes você não lembra os movimentos que você fez, mas se você tomou uma rasteira, você sabe que você tomou. Tomei uma rasteira foi naquele momento ali. É verdade. A hora que o pé pega, a gente sabe. Complementa, João? Condicionamento físico?
principalmente, né, para as pessoas que levam um estilo de vida sedentário, né? O que é um estilo de vida sedentário? O meu. Aquela pessoa... Depende, né? Porque, por exemplo, para a gente identificar o que é o sedentarismo, uma pessoa sedentarismo é assim, ela não vai, ela não anda, ela não caminha. Pode. Vai, eu vou contando, vamos ver o que eu sou, vai. Tá checando. Não caminha. Se ela vai para algum lugar, ela vai de locomoção, de transporte. Uhum. Ela não, por exemplo, se ela vai, ela procura evitar a locomoção no dia a dia. Isso, sou eu, amigo, Se sou precisa eu. levantar Eita, pra pegar o lasqueira. controle, já fica chateado, já. Eu já peço pra alguém pegar Isso, pra essa é mim. uma pessoa Ô, você já tá sedentária. aí, pega aí pra mim. E eu trabalho de home office, então eu fico aqui, ó, o dia inteiro. Olha que delícia. Não pode, tem que sair pelo menos para caminhar um pouquinho. A barriga já tá batendo aqui já. Tem que sair para caminhar um pouquinho, se mexer. Sim, aí... Se mexer. Pra ter o negócio de subir uma escada e não ficar botando os botos pra fora. Isso, exatamente. Mas outras coisas a mais também, né? Então a capoeira, até para o extremo sedentarismo, ela consegue, como é que eu falo assim? Ela consegue abraçar de uma forma muito confortável, dependendo do profissional que trabalha, né? Dependendo do professor ou do mestre, né? Da visão deles, que saber trabalhar, saber direcionar do grau certo para aquela pessoa. Que aí você consegue desenvolver um trabalho, te resgata a pessoa do sedentarismo e consegue se movimentar. Porque o Avatar, ele tocou no assunto, só que ele estava dentro de um raciocínio, né? Fui longe, né? Fui embora por outro Foi caminho. ótimo. Não foi. Não. Eu só vou voltar ao ponto, né? Por exemplo, a pessoa que não é o seu caso, tá? Mas tem muitas pessoas que, além do sedentarismo, ela tá afundada dentro de um estresse, de uma ansiedade, e ela não tem, ela vai desenvolvendo aquela falta de vontade. Não é Percebe? o meu caso, com certeza. Não é o seu caso. A falta de vontade, eu digo, de se mexer, de viver, essas coisas. Sim. Com a capoeira, que nem o Avatar pontuou, a questão do ritmo, a questão do canto, a questão daquela tipo de socialização que o pessoal chega, bate palma, tal. Acolhimento, né? Exatamente, promove um acolhimento muito forte. Isso é muito importante, isso é muito legal. A música mexe com a gente, né? Exatamente. Sim. Você chega lá na academia, lá tá o mestre lá exercitando o canto de Angola, nossa, você viaja na letra. Até arrepia. Você viaja. Essa questão do acolhimento, João, também para complementar, é interessante. Como eu trouxe a comparação com outras artes marciais, é até importante eu pontuar. Não é que a capoeira não é melhor nem pior que nenhuma outra arte marcial. Mas a questão é o que ela pode agregar. Então, por exemplo, o João comentou a respeito do acolhimento. Às vezes o cidadão que ele entra para procurar uma capoeira, ele não está interessado em se tornar um atleta nem com trocar pernada com ninguém. Porém, ele entra lá na capoeira, ele vê aquela movimentação, olha, pô, que interessante isso é, essas acrobacias. Por exemplo, a acrobacia é uma outra coisa que a capoeira tem e algumas artes marciais não tem. Eu acho que só o Kung Fu deve ter acrobacias também. Taekwondo Os outros também. não tem. Os outros não tem. E aquilo chama a atenção de algumas pessoas, como a outras não. O embate, né, da capoeira chama a atenção de algumas pessoas e de outras não. A musicalidade chama a atenção de algumas pessoas e de outras não. Então, a capoeira ela tem um leque de interesses ali que abraça muitas pessoas. Então, é possível se sentir acolhido na capoeira, mesmo que, pô, não tô afim de me mexer hoje não, mas vou chegar lá, vou tocar um berimbau, vou tocar um pandeiro, vou cantar, vou colocar pra fora o que eu tô guardado aqui, que já vou me sentir um pouco melhor. Eu vou conversar com o pessoal, ver como é que foi a semana, né? Um acolhimento ali, já vou me sentir melhor. Né? Na capoeira, você consegue conversar, né? Em outras artes você chega, é muito centrado, o treino tal, chega lá, cumprimentar. Capoeira não, capoeira parece que é uma divertido. festa. Eu tenho uma Exatamente. dúvida. Agora me surgiu uma dúvida. Fala, mestre. Eu não consigo trabalhar com o cara sedentário. Eu não consigo trabalhar com ele. Vocês conseguem? É que o indivíduo sedentário, como o João falou, ele Eu não tem consigo trabalhar. Ele não quer. aceita. dificuldade Isso, de aí- começar a se mexer. Aí por isso que vem a questão da educação física, né? Que nos deu habilidade para trazer linguagem, Dobrar e o cara. códigos e trazer para ele tem que ser situações. lúdico ali. Não, eu não consigo. Trazer situações para que ele perceba, ele tem que perceber.
Porque não adianta a gente trazer. Ele não vai. Sim. Ele tem que perceber. Então a gente vai por isso que eu não provocar o consigo trabalhar perceber com esse dele. pessoal. É que o indivíduo Exatamente. sedentário, ele tem, por princípio, não querer fazer nada. Então, quando você passa muito tempo sem praticar nenhuma atividade física, o seu corpo, ele praticamente está falando, você vai lá pra quê? Não vai não, fica aí sentado e rolando tela pra cima. Só que aí... só que aí é onde entra, como o João falou, o entendimento da pessoa que está ali conduzindo a aula. Então, por exemplo, ele vê que a pessoa não está tão interessada ali, mas ele tem uma outra forma de conduzir a aula, trazer um movimento que a pessoa já está interessada mais em fazer. Pô, perceber ali que no dia que a gente fez macaco ele gostou mais, ou no dia que a gente estava batendo no escudo ele gostou mais. Vou trazer para não na intenção de não perder o aluno, não é bem isso. Mas na intenção de trazer mais uma pessoa para a prática da educação física. Não é questão de entrar mais um, sair mais um, mas daquele ser humano que está entrando naquele convívio ali, ele se sentir acolhido e fazer parte daquela convivência. Então é difícil trabalhar com uma pessoa sedentária até ela descobrir o que interessa a ela dentro da capoeira. Quando ela se interessa, nossa, isso aqui eu acho interessante. Aquilo vai mover ela. Ou Então do não vai próprio ser exercício, necessário. né? Ela se Exatamente. interessar dentro do próprio exercício. Não é que o senhor não saiba trabalhar, o senhor sabe Tá trabalhar. difícil, tá difícil. Não, Ô, ele filho. tem só mais de 40 anos de experiência, mas não tá 44 sabendo anos. ainda. Só tem 44. Não, o senhor sabe, o senhor tem uma leitura muito boa. Teve um treino lá que a gente chegou, o senhor olhou pra todo mundo, eu Ai, tava gosto desses observando. babados. O senhor olhou pra todo mundo, olhou assim, tava todo mundo meio assim. Pessoal, vamos hoje começar com alongamento. Eu vi que tava todo mundo cabisbaixo. É, então, você Trabalho tem uma estressante, leitura, você tem um olhar complicado, clínico, né, mestre? Cara, essa percepção São aí. 44 anos só de... É muita queda. É a percepção, né? Então esse é o olhar, né? É que a questão do sedentarismo, ele envolve questões psicológicas que aí vem aonde a gente tem, né? Que a gente estudou, parte dos estudos, a gente estudou psicologia, educação, né? A gente estudou isso, né? Psicologia da aprendizagem, a gente estudou isso. Então a gente olha, a gente vai falar e conversar com essas pessoas de forma diferente, para tentar despertar dentro dela o interesse dela se movimentar. Aí já não vem mais para a parte da capoeira, vem para a parte de salvar a vida dela, ela se movimentar. Não descer mais no abismo, né? Exatamente. Então, É porque o sedentarismo ele pode trazer alguns problemas de saúde, certo? sim, Muitos saúde física, mental, Mental também? Principalmente mental. principalmente. Tinha um filósofo antigo, né, que falava corpo são, mente sã, né? Ah, eu já ouvi isso daí, eu já ouvi mente sã, corpo eu já sã. tinha escutado falar. E é que tá, hoje em dia, da forma como a gente está se organizando hoje como sociedade, o cidadão ele não trabalha nem com o corpo mais. Hoje em dia se trabalha mais com a mente, com os dedos ali, com os olhos e tudo mais. Isso provoca um estresse mental muito grande. Então não tenho dados para trazer aqui agora nesse momento, mas acho que todo mundo aí conhece alguém que está tomando um remedinho para depressão e um para ansiedade. Eu conheço Então, algumas mas pessoas. A situação É da vez complicado. é a... Burnout? Isso. A A doença. situação da O vez pessoal é... gosta de trazer uns nomes burnout. gringos, né? O É, burnout. chama O famoso Só tá crise de ansiedade. carregado. Crise de só tá ansiedade. sobrecarregado. Você joga umas palavras mais bonitas assim, dá um charme, Que a entendeu? pessoa se sente atraída, né? É. Aí eu, Isso aí tá até- eu nem vou entrar nesse mérito, né, pessoal? gourmetizar os problemas de saúde. Tem que trazer um nome gringo, né? Porque o pessoal se interessa mais. Né? Gente. Dá valor porque é de Chama fora de lá. burnout. Não tô com vamos crise de entrar nisso ansiedade, aí. é Não, burnout. a gente não Todo vai mundo na entrar nesse faculdade, assunto. é complicado de estar nessa mesa. É polêmico Eu não esse, posso estar nessa polêmico. mesa aqui não, meninos. É que é uma, polêmico não, esse, né? que é uma coisa que a gente discute muito, eu e o João, que é uma questão de que o interesse do brasileiro pela capoeira, em geral, é muito pouco. O brasileiro costuma se interessar por aquilo que é de fora. Então você vai encontrar muitas pessoas falando assim, nossa, essa semana eu treinei Muay Thai. O pessoal, nossa, sabe de onde é? Lá da Tailândia. Bota aqui um negócio no braço. Maravilhoso, não tô falando mal da outra arte marcial. Mas tende-se a descredibilizar o que é nosso. Isso é verdade. Então a pessoa às vezes olha a roda de capoeira, acha que sabe o que está acontecendo ali, mas na verdade não sabe, e logo cria um repúdio e acha que o que é do estrangeiro tem mais valor. E isso se reflete até nos nomes que a gente está falando aqui, né? Por exemplo, para se tornar uma doença muito mais séria, uma crise de ansiedade, a gente chama de burnout. Burnout está pegando muito hoje em dia, né? Crise de ansiedade. É uma crise de Exatamente. ansiedade. Mas esse ponto que vocês trouxeram sobre
agora mudando um pouquinho a pauta rapidinho, mas prestigiar o de fora e de dentro, a gente tinha comentado isso no episódio passado também. O mestre até falou que tem que não fala que faz capoeira, fala que faz o folclore nacional. Isso. Que aí a pessoa já desperta, como assim folclore nacional? Aí já que é um nome bonito, né? Porque esses nomes bonitos fazem a pessoa falar, pera, deixa eu ver. Ou patrimônio imaterial. Né? Isso. Patrimônio imaterial. Essa é boa? Isso Essa é abre boa. caminhos. Patrimônio imaterial. Olha que pomposo. E aí a gente tá trazendo aqui, falando de condicionamento físico, vocês estão dando muitos exemplos do quanto a capoeira é um esporte completo, mas a gente tem essa questão de, mas de repente uma outra atividade... A gente esbarra em muitas questões culturais, né? Como a gente falou, a gente tende a dar muito valor para o que não é nosso. E é um aspecto da capoeira que algumas pessoas têm muita dificuldade de lidar, é as raízes nas religiões de matriz africana. Eu falo a musicalidade, os rituais e tudo mais, e se confunde isso muito com a prática da religião, que é uma coisa não está ligada à outra. A capoeira, ela tem uma origem, ela tem batuques, ela tem ritmos que vêm da cultura africana, mas ela não reproduz ali no movimento de roda os rituais africanos, né? Os rituais das religiões de matriz africana. Então, existem os batuques, existem os toques, existe a cultura, mas ali no momento do ritual da roda, aquilo não é levado em conta. Não é uma religião, é um esporte. Não, é um esporte que tem raízes luta, né? africanas, né? Que tem raízes nos rituais africanos. E uma outra coisa que é interessante, que eu imagino que vocês devem ter passado por isso, é o cidadão até hoje acreditar que a capoeira é dança. Então, assim... Mas é da morte! E muitas vezes eu fui confrontado com isso, né? Não, que legal você dar aula aí de capoeira, bonita essa dança, né? E assim, pensando... Vem dançar comigo, então! Pois é. Só que assim, eu já discuti, já imagino que vocês também, já discuti, já conversei, já tentei convencer. Mas assim, partindo do princípio que lá atrás a capoeira ela foi disfarçada propositalmente de dança, então acho que deu certo a estratégia. Deu certo. Tem gente Deu até certo. hoje que acha que é dança. Eu até gosto quando o cara acha. Então, não, isso, Eu tô dança. legal. É dança. É dança, vem dançar comigo, então. Nem Eu gosto, porque às vezes dança, o cara entra numa contenda, entra numa contenda, ele entra com a guarda aberta. Porque acha que você vai fazer um giro bem simples, uma coisa bem simples, sendo que você estando próximo do adversário, você não precisa ficar fazendo malabarismo. Se você está longe, sim. Você precisa se arremessar muito longe, é muita força. Mas estando pertinho, um simples toque leva o indivíduo ao... Sim. Um redondo já pode dar um... Não precisa nada, não precisa muita coisa. Um simples toque em qualquer lugar no corpo do indivíduo leva ele ao solo. Então você estando longe, não. Aí você precisa de uma correria, um esforço físico muito grande, uma elasticidade enorme. Aí você andando pertinho, colado no indivíduo. Você não precisa muita coisa. Né? Um simples toque na estrutura dele, ele vai ao solo. Ele não está esperando. Ele pensa que você vai dançar uma valsa com ele. Fazer Tem que ensaiar. Tem que ensaiar, aquecer. Não, então o capoeira tem... Eu acho que é vantagem para o capoeira o indivíduo saber que você pratica dança. Sim, com certeza. Eu acho que é vantagem. Ele já vai de guarda aberta. No contexto de cultura, é interessante que todos soubessem, pelo menos os brasileiros soubessem, que não é uma dança. É uma dança disfarçada, uma luta disfarçada de dança, né? Só que, ao se observar o movimento da roda de capoeira, como não se encontra ali, como a gente estava falando mais para trás, dois indivíduos parados esperando o movimento de agressão, ali a pessoa acha que eles estão dançando, mas na verdade é uma forma de combate também, onde se procura o momento da abertura de guarda de outra forma. Exato. Então, no momento dali do jogo, da movimentação, se é mais fácil encontrar a abertura de guarda onde a movimentação já está sendo executada. Quando o indivíduo entra numa roda de capoeira, às vezes vindo de uma outra arte marcial, tende-se a entrar tenso e tudo mais, e ali é muito mais difícil de encontrar uma forma de abertura de guarda daquela pessoa. E a capoeira, ela promove isso aí, né? Só que de outras formas, sem o conflito, o embate direto, né? Sem a agressão direta. Força com força. Exatamente, não é necessário. Então a capoeira encontra outras formas de ensinar a marcialidade, de ensinar o conflito, de ensinar a lidar com o conflito, com a agressão, com os traumas, né? E as lesões, né? E de outra forma que não o conflito direto. Então eu posso encontrar uma forma de entrar na abertura de guarda do meu colega sem eu precisar agredi-lo diretamente. Eu posso fazer um movimento de acrobacia para fazer a pessoa se distrair um pouco,
fazer um movimento. adorno, né? Fazer um adorno, exato, pra deixar a guarda ainda mais aberta. Mas nós não entramos nas lesões aí, né? Não, a Ainda gente vai não. entrar nisso, né? ainda não. A gente vai entrar na parte do esporte sangrento. Não. Porque de fato existe esses encaixes, né? Esse sincronismo. Mas eu vou até convidar, acho que vocês já viram, né? Mas pra quem não viu ainda, a gente tem no canal do YouTube vídeos da consagração do Mestre Lampião, que tem ali umas danças que vai assustar um pouquinho. Então, eu convido quem não viu ainda, ver um pouquinho de como que funciona os jogos de capoeira por pessoas que já têm controle emocional pra não ficar emocionado ali na roda e virar uma briga. Mas assim, de quem tem um controle emocional, consegue fazer um jogo de capoeira pegado, fazer uma coisa ali que você até quer sair da frente porque o negócio tá quente, mas não necessariamente... Brincando. Exatamente. Não, você tocou num ponto muito interessante, né? Fazer, né, o controle emocional, né? Nem todo grupo treina isso, nem todos os mestres direcionam isso para os seus alunos. É difícil ter um achar. controle emocional, de entender que se você receber um golpe, uma rasteira, faz parte e você precisa receber. Senão você não vai entender. Não vai entender a queda. Não vai entender. E aí, se não tem esse controle emocional, vai virar o quê? Uma briga. E aí sai do jogo. E aí a gente costuma dizer que sai do jogo. Saiu do jogo, já não é mais capoeira. Não. Perdeu totalmente o sentido. E aí é onde as pessoas confundem, né? Mas para fazer isso, a capoeira assim dá assim um condicionamento, trabalha assim bem. Pra ter um negócio mais pegado, precisa ter condicionamento físico. Que a capoeira vai te dar. Exato. Treinamento. Assim, tô um tempinho já que eu tô meio parada, meio sedentária. Tem um tempinho, Só um pouquinho. Mas, só 10 dias. por aí. Mas eu me atrevi aí numa roda, eu não ia entrar, né? Você lembra, Messi? Você não ia entrar. Não ia entrar. Mas o povo ficou lá, vai. Você tem... Esse cordão verde tá me pegando. Aí, gente, eu entrei ali no AU, 2 armadas, já tava assim, ó. A língua no chão. Dando a mão já. Não, tá bom. Não, vai, não. Uma rasteira que eu já não levantava, fui dar uma rasteira, já não queria levantar. Então, eu já não era assim, o João me conheceu antes, né, João? Sim. Eu era boa, não era, amigo? Sim. Assim, pum verde eu era boa. Aí eu pergunto, por que você sentiu isso só com uma estrela e 2 movimentos? Porque eu tô parada. Mas não é só o físico, lembra? O controle emocional, bom tal. ponto. Você já entrou eufórica. Eu não vou fazer não sei o quê. Eu já entrei Isso assim, também. meio Entrou desesperada, cansada. meio assim, não, eu vou entrar aqui pra apanhar. Apanhei um pouquinho, mas Já entrou bati. cansada. Mas o condicionamento físico, quando eu tava numa coisa mais, né? Sim, mais você certinha, treinava. eu conseguia. Jogava 1, 2, 3, 4 vezes. Não queria sair da roda. Sim. Agora eu fico com medo. Eu fico olhando pra roda e fico, melhor Jogava não. bem. Eu jogava bem. Não, era um arraso. Era um verde arraso. Era um cordão verde fenômeno. Não conseguiu passar pro verde e amarelo, mas no verde era um fenômeno. E esse condicionamento físico, agora eu vou chutar aqui, vocês me corrigem. Ele se perde. Porque hoje, depois de um tempo sem treinar, eu já não tenho o mesmo fôlego pra estar na roda. O normal é isso. Então, aí que vem a pergunta, esse condicionamento físico, ele tem então ali uma data de validade? Tem. Como que funciona? Tem. Por isso, eu vou só falar assim, aí depois o Avatar vai. Por isso que não se educa o físico. Porque ele não fica. Ele não fica. Não adianta. Não adianta. Se você aprende um conhecimento, esse conhecimento ele é armazenado, né? E qualquer momento da vida que se você acessar esse conhecimento, você vai conseguir fazer, né? Mas o corpo já funciona diferente, ele é inteligente. Se ele percebe que você não está fazendo um movimento ou não está usando uma região muscular, ele não vai manter. Ele vai direcionar a energia para onde você está fazendo, para onde você está onde está requisitando mais. Entende? Por isso que você vai perdendo esse condicionamento. Entendi. Não, atenção aqui. Então Por isso eu você tenho... O meu corpo tá direcionando, provavelmente, sei lá, pro meu cérebro, porque eu trabalho muito eu trabalho o dia inteiro sim, só... E o nosso corpo Com a ele se cabeça. adapta ao que você está fazendo agora. Então, por exemplo, o cidadão que trabalha na lavoura 10 horas por dia, o corpo dele está adaptado àquilo. Exatamente. E o corpo dele inteligentemente vai jogar musculaturas ali para que ele consiga executar aquela função durante o dia dele sem se cansar tanto. Exatamente. E aí, por exemplo, onde entra o princípio de treinamento. O treinamento ele é
ele nada mais é que algo que você executa muitas vezes para que você aprenda a lidar ou a executar aquilo. Então, por exemplo, a gente estava falando de emoções, né? Então, o cidadão, quando ele... vou falando... Vamos entrar. Mas o que acontece? A gente estava falando sobre a forma com que você age dentro da roda. Para você entrar na roda de capoeira e você não se sentir incomodado com o cidadão tocar o pé em você, ou seja forte ou seja fraco, existe um treino para lidar com aquele sentimento. Então não é a primeira vez que você vai entrar na roda de capoeira e você vai ser tocado ou alvejado ou vai sofrer uma lesão e você não vai se sentir incomodado com aquilo. Provavelmente das primeiras vezes vai. Só que aí você vai passar por um treino e você muitas vezes vai lidar com essa situação para você ir aprendendo a lidar de outra forma. Então, no momento do treino, você vai receber um movimento, aí você vai olhar, vai pensar, pô, aquilo vai te gerar tensão, aí vai dissipar, pô, vamos fazer de novo e tudo mais, e aí você vai aprendendo a lidar com aquilo durante um treino. Então, não é só o treino físico, o treino mental, é o treino para lidar com frustrações. Por exemplo, eu imagino que muitas pessoas sedentárias, a gente estava falando sobre sedentarismo, muitas pessoas têm dificuldade de entrar em alguma atividade física porque lidar com frustração demanda algum treinamento também. Então, por exemplo, como eu falei, rolar a tela para cima é muito mais fácil, porque pô, você passou por um dia cansativo, mentalmente cansativo de trabalho, e aí você ainda vai entrar numa arte marcial que você nunca treinou, vai fazer uma movimentação que você nunca fez, aquilo vai te trazer uma frustração e é normal. Pô, nunca fiz um alvo estrela na minha vida, pô, fiz aqui, caí e me machuquei, não quero mais treinar. Aquilo é comum da pessoa sedentária. Então, assim como o corpo se treina, a forma de lidar com a frustração de um movimento ou outro que não sai legal, do processo de treinamento de errar e acertar muitas vezes, aquilo também faz parte do indivíduo, né? Faz parte do processo de treino. Então, quando se fala da pessoa sedentária, como eu falei, é muito menos frustrante você ficar vendo um vídeo ali que vai fazer você dar risada depois de um dia cansativo. Depois de um dia cansativo, você ainda lidar com um treino que provavelmente não vai ser todo feliz, provavelmente talvez você ainda se lesione, talvez você ainda receba um movimento ou outro. Aquilo não é tão agradável, porém aquilo vai te promover uma adaptação mental, uma adaptação corporal que vai fazer você lidar melhor com o seu dia a dia. Hoje você vai deitar na sua cama cansado, seu corpo vai dormir porque você gastou a energia que estava faltando ali. Então, por exemplo, eu trabalhei com a minha mente o dia inteiro, eu estou mentalmente cansado, mas o meu corpo ainda aguenta ainda. Então vou lá, faço um treino de às vezes 1, 2, 3, 4 horas, né? Começa. Isso, 4 horas. E aí você vai dormir tranquilo. No outro quase dia você desmaiado. No outro dia você vai acordar tranquilo, sua cabeça vai estar boa para funcionar naquela atividade que você faz, e aí entra aquilo que a gente falou, corpo são, mente sã. Exatamente. O que ele está falando, né? Por que a pessoa se frustra ao tentar fazer um movimento bem simples, meia lua de frente? Ela nunca tentou fazer aquilo e ela vai tentar fazer. E existe um conceito que a gente chama de consciência corporal. Para você construir uma consciência corporal, de você entender o seu corpo e moldar ele, né, de acordo com o que foi pedido, leva um tempo. Leva um tempo, mas é que nem eu costumo... Normalmente não é no primeiro dia, não nem é no segundo às vezes, talvez no terceiro também não. E aí o que eu falo? Já tô frustrada só de ouvir, olha só. Já tá aprendendo. O que eu falo, você tem que curtir o processo. Muitas pessoas, né, cometem o erro de querer estar no final lá. Não faz isso. Curte o processo. Está aprendendo o movimento? Como fala, desmiuça. Destrincha ali, né? Contempla a aprendizagem desse movimento. Faça ele, brinca com ele, que aí é onde você vai entendendo, né? É onde você vai se divertir, é onde você vai aprender a se olhar, a olhar para o seu corpo. Né? Que nem ele falou, adaptações, né? O corpo ele é inteligente. Aí, né, falando assim, se uma pessoa, o dia a dia dela é sentado numa cadeira, o corpo vai se adaptar para ficar sentado na cadeira. Se a gente ficar 5 horas sentado na cadeira, a gente vai estar reclamando. Não tô aguentando mais ficar sentado nessa cadeira, não. Eu quero sair daqui, eu quero pular, quero correr, e é isso. São adaptações, né, que vai te promovendo, né? E assim como o João estava falando, a atividade que você faz, o seu corpo se adapta àquilo. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha com o corpo, o cérebro vai direcionar recursos para que você consiga trabalhar com o seu corpo. Uma vez que você trabalha sentado,
o músculo, ele tem um gasto calórico para o seu corpo, né? Então, para você manter músculos no seu corpo sem funcionamento nenhum, tem um gasto calórico para aquilo. E o cérebro, por modo de funcionamento, ele não gosta de nada que gaste a energia dele. Então ele vai falar assim, pô, você tá deitado aí, pra que você vai levantar? Não fica aí, economizar energia. Ele vai te empurrar. Ele já é um... Eu tenho outras coisas pra me preocupar, fica deitadinha aí. Ele vai te empurrar pra você ficar lá e conservar a energia. E uma vez que você para de mexer o seu corpo, eu falo, nossa, que bom que você tá parado, então eu já vou começar a tirar uns músculos daqui, uns daqui, porque você não tá usando, né? Você vai Aí perder densidade muscular. E é onde você vai perdendo músculo. Vai e aí, para você voltar a se mexer depois, é muito mais difícil, que os músculos já perdeu tudo. Exatamente. Ó, um exemplo bem prático, assim. Uma pessoa que está com alguma parte do corpo engessada, fica lá 30 dias com o braço, né? Quando tira o gesso, seu braço está mais fino do que o outro. É verdade, eu já vi essa situação, mas eu achava que era porque o gesso estava apertado, sabe? Tipo, Não é o gesso, é porque ele percebeu que tá lá, tá imóvel. Nossa, tá mas imóvel, 30 dias já chega nesse nível? Sim. Chega. Misericórdia. Chega, dependendo da situação, lá 45 dias e tal. Aí já E aí, a musculatura, o sistema entende, opa, não tá funcionando, não tá usando, eu vou diminuir aqui e vou levar pra cá. Aí você não tá usando esse e tá usando muito esse, vai sobrecarregar esse. Vai andar, chega tortinho assim. Vai sobrecarregar um. Esse braço do Popeye. Vai sempre sobrecarregar um lado. E aí vem essa questão de consciência corporal. É onde você aprende capoeira. Capoeira. E eu aproveitando então que a gente tá falando dessa questão de onde usar e de condicionamento, e no meu caso, né, que eu já fui alguém, não sou mais. A gente vai Vai voltar. Agora eu vou. É que eu tô frustrada. Só de ouvir vocês falando. Ia andando pra academia, treinava. Ia andando até lá, lembra? É isso, lá. Gente, ia andando, longe, treinava. era longe, lembra, pai? Longe. Gente, o que aconteceu comigo? Então, assim, mas vou voltar. Porque eu tô frustrada. Só de ouvir vocês falando de, não consigo fazer um movimento, eu tô aqui frustrada. Porque eu tinha certeza que eu ia chegar na roda e arrasar. Arrasei com a minha língua no chão, de bosta pra fora. Isso vem, olha lá, a gente tava falando de frustração, né? A frustração, ela pressupõe uma expectativa. Então, quando você chegou lá, pô, vou chegar lá e vou conseguir fazer as coisas que eu faria. Mortal. E aí vem a frustração. É que eu fazia, né? Então eu pensei assim, não, isso aqui eu fazia. Por que eu não faço mais? Você lembra que eu falei da questão da aprendizagem? Tá aqui. Eu sei aqui, fazer. A aprendizagem tá aqui, eu sei fazer. Mas o meu corpo não responde. Mas o corpo não vai, porque você precisa sempre estar ali, ó, exercitando. E essa coisa da conexão do cérebro, do que você vê para o que você faz, é tão forte que, assim, muitas pessoas, assim como eu, fui baseado num filme, eu olhei aquilo, falei, nossa, quero fazer isso aí, chega lá, não faz nada. Muitas pessoas chegam na capoeira vendo, tipo assim, uns vídeos no YouTube, no Instagram hoje, né? De pessoas que são atletas e treinam há muito tempo capoeira. Até uma coisa que a gente conversou esses dias lá, quando a gente estava sentado na roda, que para as pessoas não se iludirem muito com a capoeira, no sentido de que você vai conseguir fazer tudo aquilo que o pessoal que coloca vídeos na internet faz. Por quê? Porque essas pessoas são atletas de capoeira. Essas pessoas treinam 5, 6, 7 horas do dia capoeira. Então, é diferente de uma pessoa que vai sair do cansaço do trabalho e vai lá fazer uma prática ali para começar a mexer o corpo dela de algum jeito. Aí ela já entra num estado de expectativa. Pô, olha só esses movimentos, que legal, isso aqui eu vou conseguir fazer, né? Você entendeu com o seu cérebro. Olha só, vi isso aí, tá, beleza, vou lá tentar fazer. Aí vai tentar fazer, além de não sair... Aí às vezes vai sentir uma dor, outra ali, já fala, nossa, acho que isso aqui, capoeira. Acho que capoeira não é pra mim, capoeira machuca. Mas não é que não é, que na verdade você chegou ali com a expectativa de uma coisa que você viu e te inspirou. Olha só que legal. Aí na hora que você vai fazer, vem a frustração. Não Porém, é aquilo, um dia, o outro, uma hora você vai conseguir fazer. E acrescento, não sei se existe essa questão de frustração maior ou menor, mas a minha frustração se dá também por ver que eu não faço mais o que eu fazia. Isso aí é mais... Ai, que ódio. Eu quero mastigar aço de raiva que eu não consigo fazer um negócio que eu fazia antes. Você conseguir fazer e parar de fazer, e aí tentar fazer e cair. Aí me vem uma pessoa com o dobro da minha idade, com o triplo da minha idade, fazendo lá um negócio como se estivesse pegando água na cozinha. Aí... Esse é o condicionamento. Você condiciona o seu corpo a determinada situação. Então a gente estava falando de condicionamento físico e às vezes a gente perde a interpretação das palavras. O que é condicionamento físico? É você condicionar, ou seja,
ou acondicionar o seu corpo a uma determinada situação. Então, o condicionamento físico dentro da capoeira, você vai condicionar o seu corpo para reproduzir aquela série de movimentações. Como o condicionamento físico na musculação seria para ganhar Resistir uma massa em alguma- carga, exatamente. tal, né? Tudo. Essa questão de carga, quando a gente tá fazendo musculação, por exemplo, vai subindo as cargas bem, Isso, né? por quê? Uma questão também, muito interessante você falar isso, né? Nem falando do condicionamento. Se você treina por 30 minutos lá, tais movimentos, se você não adiciona durante 30 dias, você tá lá fazendo a mesma coisa, tal, você já se adaptou àquela condição, né? Ah, ok. E aí você precisa fazer o quê? Adicionar mais. Que é o que acontece. Por exemplo, desculpa aí te cortar, Não. mas assim, por exemplo, você vê o pessoal que trabalha no serviço braçal, seja lá qual for, ele em determinado momento, ele vai parar de ganhar massa muscular. Porque o corpo dele ele se adaptou àquela forma de movimentação. Então ele vai fazer com que você... É aquilo. Exatamente. Você tenha o músculo ou o recurso necessário para executar aquela função. atividade lá. Mais do que aquilo, você teria que aumentar o estímulo que você está dando. Então, por exemplo, você trabalha levantando cadeira e colocando aqui em cima, uma hora o seu corpo vai se habituar àquilo e você não vai ter mais músculo para fazer aquilo. É aquele já foi. Não vai Você promover não está pegando desenvolvimento. cadeira mais pesada, você não está pegando mais cadeiras ou mais vezes, você não está readaptando esse estímulo que você está dando no corpo. Então, o condicionamento físico não é o fato de eu ter uma boa desenvoltura, eu tenho um condicionamento para isso que eu estou fazendo. Exatamente. Isso. Gente, e também chocada com essa informação. fazer adaptações. Porque se você se adaptou àquilo que você está fazendo, ele não vai promover uma evolução. Então você tem que fazer o quê? Na musculação, você vai trocar série, você vai trocar Peso. carga, né, que é o peso. Na capoeira você vai adicionar mais movimento, mais sequências e situações de jogo. E aí você vai para desenvolver. E isso me lembrou um meme que eu vi na internet semana passada. Tinha um pessoal assim que faz campeonato de musculação, não sei o nome disso, sabe? Fisiculturismo. Fisiculturista. E colocaram eles pra fazer uma aula de pilates. Os caras muito forte. E só que ali na aula de pilates eles não estavam aguentando. E aí agora que vocês estão falando me faz sentido essa situação. Um dos princípios que a gente aprende no treinamento desportivo dentro da faculdade é o princípio da especificidade. O que é o princípio da especificidade? Para determinada modalidade que você for praticar, você vai direcionar o seu esforço para aquilo. Então, por exemplo, um exemplo tradicional aí na capoeira, muita gente, especialmente quando eu comecei a treinar, utilizava como forma de aquecimento dentro da capoeira fazer uma corrida. Porém, isso foge um pouco do princípio da especificidade, porque por mais que você utilize ali um esforço cardíaco durante o jogo da roda, a forma de corrida não se aplica muito ao método de treinamento da capoeira. Que é a forma de se movimentar da capoeira. Exatamente. Então, por exemplo, você durante uma corrida, se eu for usar só como aquecimento, numa corrida eu estou aquecendo o corpo todo, mas muito especificamente musculatura de perna, glúteo, quadríceps ali, parte de cima do corpo muito pouco. E aí, até onde a gente entra numa parte do assunto que a gente ia entrar, que é a preparação para a lesão. Então, muitas pessoas se lesionam na capoeira por falta de, às vezes, promover um aquecimento adequado para aquela modalidade, ou seja, específico para aquela modalidade que vai ser trabalhada. Então, por exemplo, como a gente falou, se eu vou fazer um aquecimento de corrida para capoeira, aquilo vai me servir para o meu joelho, para o tornozelo, para o quadril. Porém, tem muitas pessoas que se lesionam no meio da capoeira, ombro, cotovelo, punho. E aí, às vezes, isso, só pegando esse exemplo específico, às vezes a pessoa não preparou o corpo para aquilo. O corpo está quente, só que a irrigação sanguínea vai estar ali mais nas pernas, no caso da corrida. Então, por exemplo, eu utilizava muito antigamente a caminhada do pato, né? Aquela caminhada agachada com a mão para trás aqui. Aquilo tem algum potencial lesivo se você fizer por muito tempo. Então, são vários exemplos de movimentação que hoje já não é mais tão utilizado, que promove lesões, quando não se está associada a determinada prática. Então, por exemplo, tem muita gente que aquece na capoeira fazendo flexão. Tá errado não, porque tem muitos movimentos de capoeira que você utiliza a musculatura do peitoral e tríceps. Na hora de descer uma negativa de queda, por exemplo, você utiliza o movimento da flexão de braço. Então, tá correto? Tá correto. Só que aí vai depender da forma que você utiliza. A gente vai fazer 300 flexão? Não, porque
O objetivo não é esse. O objetivo é aquecer a articulação para preparar para você fazer a atividade física específica. Então, assim, isso já entrando num outro mérito, né? Tem muita gente que deixa de praticar. Isso é até engraçado, né? Pra gente que é da área. A gente age, às vezes, fica até meio chato que a gente age com o princípio de evangelizar as pessoas, né? Mas então, você precisa treinar, né? E tal, você não quer treinar, não, e tal, fazer qualquer treino, seja a gente que é educação física entende musculação como uma forma sabe de a importância, né? Exatamente. E tem muita gente que tem o entendimento na cabeça, a pessoa, às vezes, ela não consegue levantar do sofá. Por falta de músculo, mas ela olha o praticante de musculação, por exemplo, e fala assim, não, mas eu vou treinar, mas eu não quero ficar que nem esses caras fortão assim, não. Então, você não tá levantando o sofá, meu amor. Você não vai chegar lá. Fica tranquilo. Você não vai chegar lá. Pode ficar tranquilo. Vai sem medo nenhum. Você não vai ficar que nem esses caras. O que esses caras gastam de dinheiro pra ter esse corpo aí que a gente vê nos vídeos é um carro popular por mês. É sério. Nossa. Chega deles a gastar 50 mil por mês. Mais ainda. Mas é profissão, né? Exatamente. Exatamente. Mas é alto rendimento, é outra questão. É um atleta de alto rendimento daquela modalidade. Então, o intuito dele não é... Aí vem o princípio da especificidade. Para que você está fazendo isso? Para promover um fortalecimento do meu corpo para que eu consiga viver bem. Aquele cidadão, ele está fazendo aquilo para desenvolver massa corporal no limite do corpo dele para apresentar durante um campeonato. No caso de um bodybuilder, por exemplo. É bem específico. Ou de um strongman, que é o atleta que vai fazer um levantamento de peso assim muitas vezes acima do corpo dele. Então, o treinamento dele é específico para aquilo. Você que vai entrar na academia, pode ficar tranquilo, você não vai ficar treinando. Fica tranquilo. Pode treinar o quanto pesado for, não vai chegar. As meninas chegaram a me chamar a atenção nesse ponto, mas eu falei que não tinha problema, né? Que ela não ia ficar masculinizada treinando capoeira. Algumas meninas, não quero ficar com ombrão assim, mestre, ombros definidos. Não, mulher não fica, mulher fica feminina. Pode treinar o quanto for. Pode treinar o quanto for, né? Treinar o dia todo, não vai chegar. Mas em década de 90, né? Tinha muito essa coisa de preconceito contra o nosso estilo. Sim. Né? Pode treinar o que for, não vai chegar. Não vai chegar. A pessoa naturalmente ela pode treinar força, pode treinar musculação, pode treinar capoeira. Ela não vai desenvolver igual esse esporte desenvolve. Né? Porque eles fazem uma coisa bem específica para chegar naquele nível. Né, ergogênicos, né? Que não... E é como a gente tava falando. Aí cada um usa aquilo que tem. Isso. Trazendo para o próprio meio da capoeira, é assim como a gente vê o pessoal do que a gente vê faz os vídeos pro Instagram e tudo mais, que às vezes você entra na modalidade achando que você vai desenvolver aquilo. Às vezes também não vai. Porque é como a gente falou, para chegar naquela condição é quase um trabalho formal. São 4, 5, 6 horas do dia treinando para aquilo. Exatamente. Acondicionando o seu corpo para fazer aquilo muitas vezes sem se lesionar tanto. Sem se lesionar tanto. Temos um exemplo aqui, ó. Quando eu treinava era o quê? 6, 7 horas por dia? 6 horas por dia. 6 horas por dia. 6 horas por dia. A gente no máximo treinou 2 horas por dia. 6 horas. Dia de treino. Entende? Não vai chegar nessa condição. Assim não tem condições. Todo mundo queria jogar igual eu. Não vai. Mas o cara treinava 1 hora, 2 horas, não ia conseguir. Não vai. Tinha como. Não, porque tinha 4 horas a de dedicação é outra, então o adaptação, condicionamento é dentro daquilo que a pessoa tá investindo. Começou novo, né? Começou novo, entre aspas. Começou novo, mestre. Começou novo. 16 é velho pra capoeira, não. Né? É novo. É novo. Começou novo pra gerar adaptações. Então o senhor gerou adaptações, ou seja, a resistência que o senhor desenvolveu, né, através do treinamento da capoeira, foi muito, como é que eu posso falar assim, é quase mutante. A gente não chega nesse condicionamento. Porque foi adolescente, muitas horas por dia. Exatamente. Muitas horas por dia, por muito tempo. Exatamente, por muito tempo. E sobre... Vocês comentaram que dependendo do aquecimento, como ele funciona, pode ser que você ou ajude ou até acabe lesionando. Você já teve lesões, João? Me conta. Já tive lesões. Mas que você causou, como é, mestre, que você falou? Você produziu em alguém, eu gosto assim. Você produziu lesão em outra pessoa, beleza, eu gosto dessas. As duas, já aconteceu das duas situações. Promoveu uma lesão no amigo e receber uma lesão também. Receber também uma lesão e proporcionar uma lesão por falta, né, daquela questão, né, de
fazer com cuidado, entender o que está fazendo para você não se lesionar, né? E tem muitas. Até uma cãibra pode promover uma lesão. Mas o que pode gerar uma cãibra? A desidratação pode potencializar uma lesão pelo desequilíbrio dos sais minerais, que é sódio, magnésio, potássio. Então, se você não está bem hidratado, você pode promover uma cãibra. Promover uma cãibra durante o movimento, você pode se lesionar. Nossa, dá pra ter uma cãibra durante o movimento? Dá. Então, aí Nossa! esse exemplo aqui é muito bom. Tem gente que tem cãibra dentro da água. Isso, aí se o foda. corpo tá travado ali numa contração que ele não consegue descontrair em momento nenhum, você vai afundar. Aí no caso da cãibra Tranquilo. dentro da água... Gente, eu só tive cãibra dormindo, nunca tive cãibra me Que é mexendo. maravilhoso, né? Cãibra dormindo é uma sensação maravilhosa. Acorda rapidinho. Tranquilo, aquele dia vai ser ótimo. A situação do que o mestre falou dentro da água, aí essa é provocado pela temperatura. Seu corpo está quente, a água está fria e isso também promove uma cãibra. Sim. E esforço repetitivo. Se você faz muitas vezes o mesmo movimento, você pode desenvolver uma cãibra. Então são uma 3 cãibra- fatores. Eu achei que era uma inflamação, sabe? Tipo, tendinite, não é? Não. Tendinite é uma outra coisa. É inflamação, inflamação né? nos tendões. Ah, tá ok, tá bom. Olha, manjo tudo disso, hein? Eita lasqueira! Então, tipo assim, eu falei, né? A cãibra também pode gerar uma lesão, né? Aí, respondendo, né? Eu tive lesão... A minha última agora foi na A panturrilha. minha última é ótimo, né? Deixa eu ver. A última, qual que foi? A minha última agora foi... Só para complementar, é importante a gente falar isso. Qualquer atividade física tem um potencial muito grande de promover lesão. Isso é normal. Às vezes as pessoas têm medo de se machucar, mas assim, vai acontecer. E é normal, vai ser normal se você estiver fazendo musculação, se você estiver fazendo futebol, se você estiver fazendo luta. Qualquer atividade que você estiver fazendo pode te promover lesão e muito provavelmente vai. Então, você se acostumar com isso faz você ser mais cauteloso. Ao contrário, não é o contrário. Então, eu posso me machucar. Então, como é que eu vou fazer para não me machucar? Pra diminuir o risco, né? Exatamente. Porque não é se eu vou me lesionar, é quando eu vou me lesionar. Exatamente. Então, eu vou me preparar para não lesionar. Eu vou dar um exemplo assim, vou dar um exemplo bem básico. A torção mais comum mundialmente é a torção do tornozelo. Caminhando. Você pode acontecer. Vai deixar de Nós caminhar. gostamos de provocar no outro, né? Nós gostamos de provocar. Mas assim, você não vai deixar de andar só porque você pode exatamente. torcer o tornozelo. Você vai andar e provavelmente. Você nem se preocupa com esse Essa é uma mas- boa justificativa. Não vou lesionar meu amigo, você pode lesionar tropeçando na calçada. Exatamente. Ou vou dar um outro exemplo aqui, depois aí eu respondo as lesões que eu tive. A pessoa que nem o Avatar gosta de falar, né, que rola a tela, Sim, só aqui, né? Comum. levanta de manhã atrasado, não pratica um exercício e tá atrasado, né? Vai pro ponto de ônibus, o ônibus tá acabando de passar, ele vai dar aquela Nossa, corridinha. pernas pra que te quero? O que pode acontecer? Uma lesão. Uma lesão. Então, você pode ter uma aqueceu, contratura. não- Frio. Não, ou Pode ele não tá levantar. adaptado. Ele pode... Condicionamento. Às Exatamente. vezes está com sobrepeso, às vezes está com Exatamente. falta de musculatura, Isso às é- vezes está com mau E posicionamento quer dar ali de vértebra. Um um sprint gás ali, goal. um sprint goal ali. Não vai precisar. não. E é normal, é o mais normal, só que ele não é discutido, não é falado e tal, e as pessoas acham que isso não existe. Mas, Não, cara, acontece, tá caminhando, acontece. pode lesionar o Você tá mexendo tornozelo. no seu corpo, você pode se machucar. Eu tenho um amigo que eu não sei se ele quebrou, se ele trincou o pé acordando, levantando da cama. Isso. É real. E a sua lesão foi você que se causou ou alguém causou em você? A última foi eu que me causei. Eu tava dando aula pra eles e aí eu tava sobrecarregado. Aí vem a questão, né? De você entender o que você tá proporcionando para o seu corpo, né? Pra saber a consequência disso. Dá pra você se preparar, dá pra você fazer um bom trabalho fisicamente pra você evitar, né? Dá pra você fazer isso. Só que no meu caso, tipo assim, a gente já tem um longo tempo praticando. Eu tenho 22 anos praticando a capoeira.
E eu já Nossa, estou chegando... quase minha idade. Nossa, 22 Não, anos. 16 você falou que era 4. É perto. A gente vai no 22, a gente vai chegar ao número que ela fala quase a minha idade pra Essa é a trás. minha idade. A gente vai chegar, a gente vai chegar. Não, mas 22 anos é bastante tempo. Eu não tinha feito esse cálculo. É. Caramba. 97? Passa rápido. Não. Muito rápido. 2002. Muito rápido. Não, mas em 97 você ia assistir a aula. Eu ia assistir a aula, eu passava na feira de domingo, aí vinha a capoeira, lá, sentava lá, eu só assistia a olhava aula, tal. Já tava paquerando a capoeira, né? Mas não entrava. Tava com medo de se 2002 lesionar. começou com... Ah, vou entrar nessa dança da morte, O não, Rafa que eu vou tava me lesionar. estagiando, né? Quando você entrou. Quando Ele tava o fazendo Rafa estágio. estagiando, quando eu entrei. Aí, você se preparar bem e entender o seu corpo... desculpa, vou voltar assim, por que eu tenho... A prática em longo tempo também vai proporcionar, mesmo você se preparando bem. Porque não tem como, você já usou muito. Já usa muito. Temos um caso aqui, hein? Já usou Temos muito. um joelho aqui que já Não sara, vingou. não Tem sara. um joelho aqui que não tá vingando mais. Exatamente. Só que aí, né, tipo assim, a gente tem que frisar bem. O Messi chegou numa condição muito alta. O mestre é semelhante a um atleta de alto Isso. rendimento, 4, 5 horas Isso. treinando todo dia. Exatamente. A minha última lesão vem o quê? Vem por longo tempo de treino e também uma coisa. Antes de entrar na capoeira, eu já fazia saltos mortais, né? Então, e eu ainda faço. Então tem 24 anos que eu faço saltos mortais. É mais tempo ainda. E o que foi? Minha lesão foi na panturrilha. Que é um movimento, que é uma força elástica, né? Não, foi no salto. Ah, foi no salto. Você desenvolve, na proporção onde você desgasta mais. Não é na aterrissagem. Tá. E aí, fui demonstrar uma estrela. Desculpa. Isso aí a gente faz brincando, né, João? Trabalhando na capoeira há 22 Não, anos, já pulando, formado, isso dá aqui, aulas, isso aqui. vários saltos Não é mortal. como se ele não fizesse um monte de estrela com o Estrela. aluno pequeno dele todos os dias. Todo entendeu? dia. Mas é exatamente isso. É por isso que eu tô falando. Desgaste. Porque é algo que você... não, vai ser em tal coisa Nossa, ali, você vai pular... pirueta mirabolante, voo do morcego. Normalmente é sempre numa besteira. Uma Uma besteira. Quase Uma sempre estrelinha. E foi uma estrelinha bem básica. Principalmente que você faz bem relaxado, bem descontraído, fazer aqui mais relaxadão, zoa. Nossa. Aí o que rompeu a musculatura da panturrilha. Putz. E aí ficar uns dias parados Fica de até molho. ele se regenerar. Exatamente. Eita, mesmo. lasqueira. E aí voltar ao Muita trabalho. gente deixa de entrar na capoeira por ser uma luta, por ter medo de lesão. É engraçado, né? A gente tava conversando na aula esses dias aí com um dos alunos lá, não vou expor ele, né? Às vezes ele não quer ser exposto. Mas é um rapaz lá que treina lá com a gente e normalmente ele treina capoeira, depois de treinar capoeira ele ainda treina o jiu-jitsu. Já treina um pouquinho mais de luta. Na sequência, eita E lasqueira. é novo, né? Aí eu notei, eu sou muito curioso, né? Eu fico observando, princípio de educação física, você fica observando o corpo das pessoas, né? É Você normal. investiga. Investiga. E aí eu vi que ele tinha uma lesão, ele tem uma cicatriz no tornozelo e tem uns pontos de costura e tudo mais, e aí entra de um lado e sai do outro. Falei, nossa, mas o que será que aconteceu isso aí? Deve ter sido sei lá, qualquer coisa, passou um monte de coisa pela minha cabeça. Eu cheguei pra ele e perguntei, o que aconteceu aí no seu tornozelo e tudo mais, né? Treina a luta, né, e tal. Foi no futebol, velho. Tava jogando futebol, o cara chegou pra pegar a perna, chegou com o pé no meu pé. Aí você pensa, deve ter sido na luta. Não, foi no futebol. Foi no futebol. Ele treina duas lutas diferentes e foi no futebol. O futebol é mais lesivo do que a arte marcial. É mais lesivo, isso é comprovado. Uma lesão muito comum no futebol é rompimento do ligamento cruzado anterior, que é um dos ligamentos do joelho. É um dos rompimentos mais comuns do futebol. Que também é de umas lesões mais comuns da capoeira, é o mesmo rompimento do cruzado do anterior. joelho também? Sim. Lesões mais comuns da capoeira, tornozelo, joelho, quadril e ombro. São os mais comuns. Você falou o corpo inteiro. Aí tem uma outra questão também, né? O contraponto, né? Se o praticante... eu vou usar outros exemplos assim, para esclarecer mais. Exemplo. Vamos pegar um exemplo, antes de falar do assunto que eu quero falar, eu vou dar um exemplo. A pessoa que joga futebol de domingo. Tá bom. Ela só joga futebol de domingo. Ela não se prepara para fazer o futebol. Eu ia falar que o risco era menor porque ela só tá exposta ali. Muito pior. Muito maior. É mais fácil ela ser lesionada do que um atleta de alto rendimento que usa o corpo todo dia a semana inteira. Entendeu? Por causa da especificidade. Exatamente. Gente, eu tô manjando muito agora, hein?
Porque o pessoal que tá assim, Tá todo mundo aprendendo. Aí, por que eu dei o exemplo desse futebol de domingo? Porque ele não se prepara para jogar o futebol de domingo. às vezes ele nem se aquece. Ele nem se aquece, ele já joga a bola. Bora! Manda pra mim, manda pra mim. Vai lá, quer dar o sangue e tal. Tiver a sorte de não ter acontecido nada. Não, tô bem, domingo eu volto. E vai. Então, por que eu falei isso? Porque mesmo na capoeira, mesmo no treino da capoeira, precisa de um preparo paralelo das musculaturas que vai ser exigida durante a movimentação, que é o quê? Que é o que o Avatar acabou de falar. O ombro, precisa fortalecer muito o ombro. Quadril, precisa fortalecer muito o core. O core é a região do abdominal por completo. Tá. Precisa fortalecer muito. Tornozelo, precisa fortalecer. Joelho, precisa fortalecer. E aí entra naquilo que eu falei, como se aquecer antes com a corrida. A corrida não vai promover todos esses pequenos detalhes aí de irrigação sanguínea que você podia estar promovendo para os seus músculos. O ombro, por exemplo, é a musculatura mais envolvida no movimento do ombro, é uma musculatura que tem 3 feixes diferentes. Um para você mexer para frente, um para o lado e outro para trás. Dificilmente você vai executar uma movimentação que vai irrigar de sangue aquela região antes de você fazer o treino da capoeira. Então muitas vezes deixam de lado. E como que a gente prepara isso? A gente faz um exercício para um ombro. Isso aí, por exemplo, aí parece besteira, mas aí você já está movimentando. Antes do treino, se eu fizer um movimento com as minhas articulações, já dá uma aquecida. Se você já colocar em movimento todas as suas articulações, ali você já está promovendo uma circulação sanguínea. Por mais que talvez não seja, por exemplo, você vai treinar salto, talvez você tenha que preparar mais a musculatura ali do tornozelo, envolvida no tornozelo, envolvida na perna. Aí você vai entrar na especificidade daquele momento do treino. Então, hoje a gente vai treinar salto. Então, você vai aquecer mais, talvez até a corrida entra, talvez uns saltos e tudo mais. Aí, hoje a gente vai treinar bananeira, vai treinar equilíbrio. Vamos movimentar o ombro, vamos irrigar de sangue aquilo. Porque você vai mexendo, o sangue vai circulando ali, vai inchando a musculatura e ela vai ficar pronta para qualquer impacto que venha a sofrer. É que você avisa a parte do seu corpo que vai ser usada. O cérebro já vai ficar bravo, né? Ai, caramba, vai gastar energia ali de novo, ô droga! Sim. Quase sempre sim. Não, se ele estiver gasta acostumado, não. é que ele vai querer mais. Porque ele sabe que é bom para ele mesmo. Porque sim. Como é que você leva a oxigenação? Para o cérebro? Através da corrente sanguínea. Isso aí. E se você tiver com um coração forte para bombear bem, você leva mais. Nossa, então isso é bem ruim pra quem terminou um namoro, né? O coração deve estar fraquinho. Na capoeira, toma as 2 porradas. Toma 2 porradas, já vai. É o chute que te leva pra frente, né? Exatamente. Gente, eu queria de verdade ficar mais algumas horas aqui conversando com vocês. Eu aprendi horrores. Muito mesmo, mas eu sei que todo mundo tem compromisso. Eu acho que vale a gente pensar numa nova data, ver as agendas aí pra gente continuar essa conversa que tá bem boa. E queria saber se vocês podem deixar um recadinho final pra gente fechar. Pra quem estiver assistindo, inclusive pedir pra curtir o nosso vídeo e comentar. Bom, vou começar então, João. Vou naquele sentido de evangelizar, tá? Você que está aí sem fazer nada, se você quiser fazer capoeira, você vai ser muito bem-vindo. Com certeza na sua região aí deve ter algum professor responsável que tem um trabalho de capoeira que vai conseguir te acompanhar. Se você mora na região da Zona Leste ou você mora ali em Pirituba, você pode vir treinar com a gente. Acho que tem vaga ainda, não, mestre? Não tem vaga. Então não pode. Não tem vaga. Em Pirituba não tem mais, mas em Mauá, Mas tem, na Zona Leste. Tem vaga. Parque Aqui São não tem mais Rafael, vaga. na Zona Leste, e Guaianazes. Sim. Mas é importante, pessoal, se movimentem, porque existe uma grande chance as pessoas falam assim, criam formas de falar, né? As doenças do século. Mas são males que são de determinadas épocas, né? E os da nossa época é falta de mobilidade. Falta de se movimentar, de diversas formas que seja. Então, mesmo que seja, vou fazer musculação, mas eu não quero porque eu vou ficar grandão. Você não vai, pode ficar tranquilo. Vai lá A gente já deixou claro que não vai ficar grandão. Vai, mas eu não gosto, é chato. Isso eu escuto bastante, eu imagino que você também. Mas musculação é chato. Vai fazer outra coisa, procura alguma coisa para se mexer. Vai fazer dança. Vai fazer dança, vai fazer dança de rua, vai fazer capoeira. Mas eu não gosto dessas movimentações em música, eu não gosto de música. Vai fazer caminhar. Um karatê, ou vai correr, vai caminhar. Mas faça alguma coisa, porque mente sã, corpo sã. Se você tá com uma dificuldade de às vezes se concentrar, ou às vezes de desconcentrar
né? Porque às vezes a gente está com um foco muito grande em determinado assunto e não consegue pensar em outro. Às vezes o momento ali de você estar integrado com outras pessoas vai te trazer um relaxamento que você precisa. Às vezes você está com uma cabeça muito focada num problema em que você não consegue às vezes nem dormir. Vai lá, conversa com outras pessoas, participa de outros problemas, outras situações. Aquilo vai te trazer um relaxamento mental que vai ser bom para outros momentos da sua vida. Então, pratica atividade física, procura o que te agrada, não precisa ir para capoeira, procura uma outra luta, uma outra modalidade, uma outra arte, mas faça atividade física, porque vai ser uma grande mudança para sua vida em vários aspectos dela. Corta pra mim, com sábado indo treinar. Isso. E você, João? É bem simples, pessoal. O movimento é vida e se movimente. É isso. Não tem o que dizer mais. Perfeito. Mestre, vamos dar um salve aí pro pessoal? Meninos, obrigado por terem vindo, tá? Ajudado aqui, ó, nós fazer essa propaganda pra capoeiragem, né? Minha menina também tá com a agenda bem lotada, né? Tá se dispondo agora num tempinho livre para poder promover a cultura para vocês. Mas lembrando que a prática esportiva para vocês que fazem faculdade é uma mão na roda, porque é um assunto bem amplo e bem diverso para vocês estudarem, né? E procurar um campo adequado, né? Então, tiveram a oportunidade de fazer um estudo mais aprofundado, né? Recurso. Então, é bom para vocês se empenhar um pouquinho mais na capoeira para estudar mais a técnica que vocês procuram compreender no dia a dia. Então, obrigado por vocês terem vindo. Expor também para os meninos que estão assistindo vocês aí, para saber a caminhada de vocês, né? O aprofundamento do estudo de uma faculdade que ajuda também a compreender a nossa história, né? História do Brasil, história do capoeira, né? E as outras artes não ficam por fora, né? Porque como vocês estudam lesões e aperfeiçoamento físico, as outras artes também vão aproveitar o que vocês disseram aqui, né? Obrigado por vocês terem vindo aqui ajudar nós todos, né? na capoeiragem, né? Com certeza. Obrigada, pessoal. Oportunidade. Não esquece de curtir o nosso vídeo e comentar aqui um pouquinho. E pede aqui muito pro João e o Avatar acharem outro espacinho na agenda pra gente continuar esse papo. Obrigada. Valeu, gente. Salve, salve.